mais um episódio da série Provérbios na Prática se iniciando. Estou bastante feliz em dar continuidade a essa série. Vamos falar hoje do capítulo 3 e aprendermos juntos. Vou mostrar aqui um pouco da Bíblia, como está para vocês. Olha, não sei se dá para ver direito. Toda riscada, que são anotações do texto, né? Então, estou muito feliz em continuar e espero que juntos nós possamos tirar algum conhecimento valioso daqui, e eu tenho certeza que isso irá acontecer. Vamos lá para o capítulo 3, tá? Já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha para um amigo logo de início para você não esquecer. Então vamos lá. Capítulo 3, com um tema base, Conselhos da Sabedoria, que diz assim, o versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Você pode perceber que Salomão ele repete alguns versículos dos capítulos anteriores, e isso vai acontecer nos próximos capítulos também, porque ele quer dar ênfase à importância de fazer o que ele está recomendando. Então, aqui mais uma vez ele fala do que já falou no capítulo 2, no capítulo 1, não esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. No vídeo anterior eu falei que aquela pessoa que guarda alguma coisa sabe onde está na hora que precisa, né? Então vai lá, pega e aplica. Nesse caso aqui, se referindo à parte que ele está dizendo, não se esqueça da minha lei, o que seria a lei, né? E os mandamentos de Deus, que Salomão está dando ênfase, são os limites, as regras, né? Se ele está falando meu filho, é como se fossem as regras de um pai. O pai gosta que faça desse jeito e impôs esse limite. Então Salomão está dizendo para você não esquecer das leis e dos mandamentos de Deus, o que Deus acha certo e errado. Continuando no versículo 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão paz e prosperidade. Então você obedecer os mandamentos de Deus e as suas leis, você terá vida longa e prosperidade. Prosperidade financeira, familiar e assim vai, né? Só de você ter paz é uma coisa que muitas pessoas buscam e não encontram em toda a sua vida. E os mandamentos e as leis do Senhor foram a base que Ele estabeleceu o universo, que é a sua palavra. Então, quando você cumpre, você recebe uma vida mais leve aqui na terra. Eu sempre gosto de dizer isso. Versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. 2 pontos aqui. Que o amor e a fidelidade não te abandonem. O que seria você agir e não abandonar o amor e a fidelidade? Né? É você honrar com os compromissos feitos. Se tem pessoas que confiam em você, não quebre essa confiança. Se você tem princípios para serem seguidos, não quebre essa consideração que o Senhor deixou para com você. Se você tem um relacionamento com sua esposa, não quebre essa lealdade, esse amor. Você tem que ser fiel, né, aos compromissos que você assumiu. Se você decidiu assumir aqueles compromissos, você tem que agir e ser uma pessoa de palavra. Se for homem, um homem de palavra, e se for uma mulher, tem que ser uma mulher de palavra. Então não quebre isso. E ele também diz que prenda-os ao redor do seu pescoço, ou seja, para que todo mundo veja que você é um homem de amor e fidelidade, e escreva-os na tábua do seu coração. Como assim? Para que toda vez que seu coração pulse e ele bata, aqueles mandamentos, a fidelidade e o amor esteja atrelado a ele. Você não venha se esquecer. O coração é um dos órgãos vitais do seu corpo, então toda vez que ele faz tum-tum, você lembra do amor e da fidelidade. É uma parábola, né? Uma alegoria para que você nunca se esqueça disso. Versículo 4. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Por quê? Porque você honrou o compromisso feito com Deus e com os homens, então você vai ter o favor de Deus e o favor dos homens. As pessoas elas ficam agradecidas quando você honra com os seus compromissos, quando você faz e age de acordo com aquilo que prometeu. Então você ganha uma boa reputação. Existe má reputação das pessoas que fazem aquilo que não deveria ser feito e boa reputação das pessoas que são amadas. Se você entrega amor e fidelidade, você está plantando isso e você vai colher das pessoas uma boa reputação baseada no amor e na fidelidade. E como você honrou os compromissos, você de bônus ganha a confiança das pessoas. Versículo 5.
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como é que eu reconheço a Deus? Em todos os meus caminhos. Reconhecer. Pare para pensar. Reconhecer. Conhecer é a primeira vez. Reconhecer, você já sabe quem é. Você percebe que Ele está ali. Naquele ambiente que você chegou, você reconhece aquela pessoa que você não estava esperando que ela estava ali, mas você reconhece. Então, digamos que você está no caminho e você vai perguntar: onde Deus está aqui? Onde o Senhor está aqui? Qual é o caminho dele? Qual é a decisão que vai se basear em quem Deus é ou no que Deus deseja na minha vida? Então, basicamente, quando você tem a resposta para essa pergunta, onde você encontra o caminho que Deus está, você está reconhecendo quem o Senhor é naquele caminho. E confie no Senhor de todo o seu coração, versículo 5. É você não ter, a confiança no seu próprio entendimento, você reconhecer que Deus criou o universo, tem mais conhecimento que você tem coisas para aprender e sempre terá o que aprender com Ele. Então a gente não pode confiar no nosso próprio entendimento. Versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então você precisa reconhecer a soberania de Deus. Não pode ser sábio aos próprios olhos. Eu já sei disso, não vou escutar mais o que o Senhor tem para me mostrar. A gente nunca saberá de tudo. Sempre tem que ser humilde e sensível para ouvir a voz de Deus. Estou com o nariz um pouco entupido, então está prejudicando um pouco a minha dicção hoje. Mas vamos lá. Versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Ali tem um i que eu pulei sem querer, Então, honre ao Senhor com seus celeiros. Como é que você faz isso? Usando os seus recursos que Deus lhe permitiu ter e lhe abençoou para patrocinar projetos para o reino, Honrar com causas que são de acordo com a vontade de Deus, que Deus ficaria feliz, e assim que você honrar, você agir de acordo com a expectativa. Deus te abençoa com aquela condição financeira, você vai usar para viajar com sua família, vai usar para usufruir de momentos de bastante alegria, vai curtir com aquele dinheiro, mas você também vai ajudar quem precisa, você vai patrocinar coisas, vai ter a sensibilidade para quando Deus disser: olhe, tal pessoa está precisando disso, vá lá e faça isso com esse dinheiro. Você não endurecer o coração e ser generoso. Então você vai ver que a generosidade, ela atrai o favor de Deus, e Deus abençoa muito mais aquilo que você tem. Agora, se você tranca o coração e se torna uma pessoa que não quer contribuir para o crescimento e para o socorro de ninguém, você vai perceber que ao longo do tempo Deus também fecha as portas e coloca você na miséria. Ele coloca, porque se a bênção veio dele, ele tem todo o direito de retirar essa bênção. E ele prefere lhe repreender para que você aprenda e volte para os braços dele, do que permitir que você tenha a prosperidade infinita e no final você encontre uma morte eterna afastada de Deus. Principalmente se você em algum momento falou: Senhor, não me permita sair da tua vontade. Então ele vai mexer tudo que tiver que mexer para que você não saia da vontade dele. Beleza? Então às vezes a gente está passando por isso e não entende, mas foi porque a gente orou: seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que a gente não saia da presença dele. Então, se você faz essa oração e começa a endurecer o coração, ele vai tocar nas coisas que você tem, para que você reconheça a soberania de Deus e a vontade dele que você tanto pediu para que se cumprisse no início da sua jornada, no início da oração que você fez. Versículo 11. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Então, se o Senhor te disciplina, Ele está querendo que você entenda algo. Não fique magoado quando sua mãe vinha e lhe colocava de castigo. Você não vai fazer isso por um determinado tempo.
Em outras palavras, fique no sofá durante as próximas 2 horas e você não vai poder fazer nada a não ser isso para você aprender e refletir sobre. Bem assim é Deus. Às vezes ele cessa um prazer que você estava tendo para que você passe a ter um momento de reflexão e compreenda o que Deus quer lhe mostrar com aquela repreensão. E saiba que ele repreende a quem ele ama. Se ele não te repreende mais, tenha muito medo. Ele nunca vai deixar de te amar. Mas se você não está mais percebendo a repreensão do Senhor, tem algo errado aí. Eu acho que você está com o seu coração endurecido. E quando o homem endurece o coração, meu filho, se não tiver o reconhecimento da grandeza de Deus e da necessidade de nós termos o contato direto com Deus, esse homem que endureceu o coração arruinará a própria vida. E não só essa vida, como a próxima vida, que seria a vida eterna. Tem a vida eterna com Deus e a morte eterna. Só para você ter uma base. Um se chama vida eterna e a outra morte eterna. Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Por quê? Aí aqui tem a resposta. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis, nada do que você pode desejar se compara a ela. Então, versículo 16. Na mão direita, a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Por que ele fala na mão direita, vida longa, e na esquerda, riquezas e honra? Por quê? Se você tiver riquezas e honra e não tiver vida, importa? Serve de alguma coisa? Não. Então o que acontece? Na mão direita, aqui ele está revelando o grau de importância. Primeiramente, o mais importante, a sabedoria vai trazer para você uma vida longa, uma vida boa de paz, tá? E na mão esquerda, um pouco menos importante, mas que também é importante, trará riquezas e honra, riquezas, reconhecimento. Você vai ser reconhecido como um homem sábio. Então, nada adianta ter riqueza se não tiver vida. Isso aqui, de direita e esquerda, é grau de importância. Deixa eu ver qual é o versículo 17. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem abraça. Quem a ela se apega será abençoado. O tanto de bênçãos que você verá de buscar a sabedoria, estou até emocionado aqui agora, não sei porquê, mas deu uma coisa boa. Que você verá de viver uma vida de sabedoria. É imenso a gratificação de você perceber que você está conseguindo ser um homem mais justo e sábio dia após dia, graças a Deus. Por sua sabedoria, preste atenção nisso aqui agora, a importância de buscá-la. Versículo 19. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Então o Senhor fez grandes criações e estabeleceu o fundamento da terra em que nós vivemos hoje com a sabedoria. Se o Senhor colocou os fundamentos da terra com a sabedoria, fixou no lugar os céus com a sabedoria, e por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam orvalho com a sabedoria, se Deus utilizou ela, o que é que você está esperando para começar a buscar a sabedoria incessantemente? Não perca tempo. Temos uma vida longa aqui, outros dizem que a vida é curta, mas se você viver uma vida com sabedoria, eu tenho certeza que a vida pelo menos será de paz. Se vai ser longa ou curta, eu não sei, mas de paz eu tenho certeza que será. Versículo 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vida, porque eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Esse versículo 22, eles trarão vida a você. Vida, vigor, brilho, alegria. Essa vida aqui, nós temos, para algumas palavras, significados diferentes, com base no contexto. Nesse contexto aqui, com base na minha interpretação, você tem o direito de interpretar de forma diferente. A sabedoria, ou a sensatez e o equilíbrio, que também estão aglomerados na sabedoria, eles
trarão vida a você. Vida no sentido de alegria, brilho. Quando você olha para algo e você diz assim, vixe, aquilo ali está sem vida, está sem brilho, está sem força, sem vigor, energia. Então, para ter isso, o que é que você precisa fazer? Nunca perder de vista. Colocar sempre na mente, eu preciso ser um cara sensato e equilibrado. Quando você faz isso, você ganha vida. E ela será um enfeite no seu pescoço. Um enfeite o quê? Um colar no pescoço. Um colar, quando você olha para o colar no pescoço de outras pessoas, você chama o quê? A sua atenção. Então, versículo 23, acompanhe junto comigo. Já deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você está achando disso aqui. Eu sempre esqueço de pedir like, eu coloco só o sininho aqui do lado. Mas vocês precisam contribuir para o crescimento do canal. Então, deixa o like e se inscreve aí. Versículo 23. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Você vê o tanto de recompensa. Aqui já está prometendo segurança e não tropeçar no caminho. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Pausa. Quantas pessoas não conseguem dormir à noite porque tem medo de que algo possa acontecer e nem conseguem descansar dos pensamentos? Então, você confiar no Senhor, você agir com equilíbrio, sensatez, você entregar a sua vida a Deus, cara, você encontrará a paz. A paz é uma das coisas mais difíceis de serem encontradas na vida. Pessoas buscam em prazeres, em conquistas, meu Deus, em edificar várias coisas, mas não encontram a paz. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você ganha de brinde a paz, a segurança, a tranquilidade, o equilíbrio. Você começa a buscar a sabedoria. Então, é muito importante isso. Muito mesmo. Versículo 25, e aqui tem uma importância muito grande. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Então aqui está dizendo que você não terá uma crise repentina, mas, abre aspas, para que isso não aconteça, você tem que colocar o Senhor como sua confiança total. Você precisa colocar nele toda a sua confiança. Se você não colocar o Senhor como a sua principal fonte de confiança e única, e você reconhecer o Senhor nos seus caminhos, sinto muito, você está agindo pelo que você entende, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria. Então, pela sua própria sabedoria e entendimento, você pode cair em ruínas instantâneas ou não. Mas se você coloca Deus e considera Ele em todos os seus caminhos, aqui está dizendo que você não terá medo de calamidade repentina, porque o Senhor será a sua segurança. E não só isso, Ele impedirá de cair em armadilhas. Isso aqui está em Provérbios 3, 26. O Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Que promessa linda, né? 27, já estamos no final. Só faltam mais 8 versículos. Quanto lhe for possível, preste atenção nisso. Não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não deixe. Lembre que a generosidade atrai a prosperidade. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se puder ajudá-lo hoje, se você pode ajudá-lo hoje e ele está precisando, não diga não, amanhã eu lhe ajudo, porque isso aqui não. Você pode, realmente pode, é quando puder. Aqui não está dizendo para você tirar do seu, que você precisa para fazer. Se você fizer, bom, aí é com você. Mas aqui está dizendo quando você pode. Não manda ele voltar amanhã se você pode ajudar ele hoje. 29. Não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo, se ele não fez nenhum mal. Mais uma vez aqui no versículo 29, sobre planejar o mal contra o seu próximo, que confia em você. Está falando em você honrar com os compromissos feitos às pessoas. O seu vizinho que confia em você e espera uma atitude segura, uma atitude de união, honre com esses compromissos. Versículo 31. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Quando você detesta alguém, quando eu detesto alguém, o que é que a gente faz com essa pessoa que a gente detesta? A gente faz o máximo para evitar estar junto com aquela pessoa. Então, cuidado a adotar práticas que não convêm nem com o que você acredita, nem com o que o Senhor gosta, porque
prática, a atitude de quem detesta é tentar evitar estar junto com aquela pessoa. Então vamos tomar cuidado ao adotar para a nossa vida práticas repugnantes aos olhos de Deus, para que Ele não evite a gente de certa forma. Tá? Então aqui agora no versículo 33, falta só mais 2. A maldição do Senhor, maldição, é uma coisa, maldição. Você já percebeu que as pessoas têm medo quando alguém fala assim, maldito aquilo ali, bendito aquilo ali. O bendito a gente gosta e o maldito a gente não gosta. Maldito e bendito. Por que a Bíblia fala tanto de maldição e de bendição? Se você perceber, o universo foi criado com a palavra, e haja e ouve. Então, quando alguém é bendito aos olhos de Deus, a palavra bendito, ela também está sendo, em outras palavras, em outro significado, você está sendo bem falado. E quando o Senhor bem fala de você, a palavra dele é uma ação. Porque quando ele fala, simultaneamente acontece uma ação. Você está entendendo o que eu quero dizer aqui? Então, ser bendito por Deus significa que quando ele fala as palavras benditas sobre você, atraem coisas boas para a sua vida. E quando ele maldiz você, a palavra que foi impregnada, quase que não sai. A palavra que foi dita, que foi maldita, ela também atrai consequências para a sua vida. Então vamos tomar cuidado com a maldição e buscar mais a bendição de Deus, né? Porque a bendição de Deus atrai coisa boa e a maldição atrai coisas ruins. Vocês compreenderam a importância disso aqui, né? Vamos lá. Ele zomba dos zombadores. Aqui diz: a maldição está na casa sobre os ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Se é de graça, é algo que você não paga. Então, se você for humilde, você ganha um favor imerecível. Um favor que você não pode pagar. Quem pode pagar pela graça de Deus? Ninguém. Por isso que é graça, favor imerecível. Último versículo. A honra é a herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Quando às vezes a gente fala assim, Deus não envergonha ninguém. Meu amigo, aqui está dizendo que o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Eles vão agir dessa forma e o Senhor vai permitir que eles sejam expostos ao ridículo. Mas, em contraposto, a honra é a herança dos sábios. Então, se você agir com sabedoria, você vai ser honrado. Tem pessoas que buscam ser honrados. A missão e o propósito de vida é buscar respeito e reconhecimento, a honra. Então aqui, se você for sábio, o Senhor já lhe dá isso, você não precisa nem correr atrás disso, porque você já vai ser honrado por isso. Só tem benefícios em viver com sabedoria. E você vai começar a partir de hoje a aplicar o conhecimento ensinado aqui, assim como você, quando eu estudo e falo, eu aprendo também e busco dia após dia melhorar em práticas de sabedoria. Não sou perfeito, mas a gente constantemente está buscando evolução. E onde melhor do que achar a evolução do que na palavra de Deus? Tem o livro de Provérbios, mas existem 66 livros de conhecimento que nos ensinam e nos expõem à vontade de Deus diariamente. É muito importante você ter uma prática de devocional diário, porque você passa a conhecer e aprender mais do Deus que a gente serve, do Deus que a gente acredita, e aí a gente passa a conhecer a vontade dele. Eu espero muito que você tenha gostado. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Deixa o like aqui e comenta o que você achou desse vídeo. Até o próximo vídeo, onde a gente vai falar do capítulo 4 da nossa série de Provérbios na prática. Um beijo, até o próximo vídeo.